primeiramente, houve um atrasozinho que já está tudo ok. Meu nome é Diego Pacheco, minha formação, eu sou geógrafo, mestre em saúde, sociedade e ambiente, e agora doutorando em produção vegetal. Como vocês podem ver, não sou agrônomo, mas toda a minha atuação na área acadêmica sempre foi nessa área de bioprocessamento e assessoramento remoto. Agora, ficando na parte da agricultura. O projeto ele tem como título Caracterização e Monitoramento da Seca, a partir de dados do sensor MODES no Vale do Jequitinhonha e seus impactos na produção do milho no período de 2001 a 2021. Meu orientador, o professor André Medeiros, da linha de pesquisa de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Essa apresentação está dividida na parte introdutória, justificativa, objetivos, metodologia, resultados esperados, são as metas, cronograma de execução, orçamento e referência. Vou iniciar aqui a parte introdutória, falando um pouco da cultura do milho, em especial da parte de produção, O milho é uma cultura muito importante do nosso país, tendo em vista que é utilizado tanto na alimentação humana como na alimentação animal, utilizando a parte de ração para gado e aves, por exemplo. E o nosso país, no ranking mundial, o Brasil, ele se encontra como o terceiro maior país, maior produtor do grão de milho, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A nível nacional, analisando aí os estados brasileiros, nós temos o nosso estado de Minas Gerais ocupando aí a 5ª posição como o estado de maior produtor de milho, com mais de 7 mil toneladas aí, de acordo com os dados do ano 2020. E a nível regional, olhando aqui para o nosso Vale do Jequitinhonha, como a Maria do Céu bem comentou aí, o vale é composto aqui, eu vou falar um pouco mais para frente, mas é composto aqui pelo alto, Jequitinhonha, médio, Jequitinhonha e baixo Jequitinhonha. Então, você analisando aqui a produção por toneladas, de acordo com o ano de 2021, que é o dado mais atual aqui, que eu achei disponível no IBGE, vocês observam no mapa aqui, essa parte aqui do baixo, ela possui uma produção mais baixa, enquanto o médio e o alto, uma maior produtividade. Importante destacar que a agricultura do Vale é baseada na agricultura familiar, na agricultura tradicional. Então, por isso, se você for comparar esses dados com outras regiões, as outras regiões vão ter uma produtividade mais elevada, principalmente na região noroeste de Minas, que é uma alta produtividade. A parte da caracterização da cultura do milho, ela é dividida na fase vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa ela vai da emergência até o pendoamento e a fase reprodutiva do florescimento até a fase de maturação fisiológica. Na fase vegetativa, é a fase onde que acontece você germina, vai lá, você germina, semeia a semente no solo, acontece a emergência, o processo embrionário, e surge a primeira folha, sobre o solo, e aí vai o processo de desenvolvimento dessas folhas, dessa parte aqui. Então, é um processo basicamente de surgimento, que vai ali aumentando o número de folhas, até chegar nessa parte de pendoamento que vai definindo ali o tamanho da espiga. Já a fase reprodutiva, ela é mais voltada para o desenvolvimento e formação dos grãos dos milho, chegando até a fase da maturação fisiológica, que o milho já está formado completamente, já não tem espiga, e surge aquele pontinho preto lá, que já é formação completa do milho.
Esses dados complementares aqui, a temperatura média ideal para você ter uma boa produtividade, ela varia de 21 a 27 graus, precipitação entre 250 a 5.000 milímetros, sendo que um mínimo de 200 milímetros é fundamental aí para você ter uma produção sem irrigação. Esses dados aqui, eles variam, tá, gente? Não estou levando em consideração aqui uma cultura cultivar específico, porque isso pode variar conforme região, né? Tem algumas espécies que são até mais resistentes ou menos resistentes à seca. O plantio ocorre 2 safras, né? Primeira e segunda safra. O plantio vai de outubro a dezembro, a colheita de fevereiro a junho. A segunda safra, o plantio ocorre ali entre janeiro e março. E a segunda é a colheita entre junho e setembro. Bom, sabemos que um dos principais limitantes, fatores limitantes para se ter uma alta produtividade é a questão de espécie hídrica. Então, é importante avaliar aí as condições de seca de uma região. A seca, o que é a seca? Ela pode ser definida como um período prolongado de baixo regime pluviométrico e que pode afetar aí diversas regiões do planeta, porque cada região possui ali um sistema climático, né? Há uma certa variabilidade climática que varia conforme a região. Então, a seca primeira pode ser considerada como um desastre complexo que varia conforme a região. Esse desastre natural aqui é semelhante a inundações, incêndios, terremotos. Então, a seca se engloba nesse tipo de desastre natural também. E a seca ela é classificada em 4 tipos. A seca meteorológica, ela representa um déficit de precipitação abaixo da média histórica. Isso quer dizer o quê? Você tem um conjunto de dados de precipitação de no mínimo 30 anos em uma determinada região. Se você tirar a média, o que estiver abaixo da média, ele representa a condição de seca. Ele está abaixo da média. Então, essa é a seca meteorológica. A seca agrícola representa o déficit de umidade do solo, que compromete o crescimento e desenvolvimento da planta, bem como uma queda da produtividade. A seca hidrológica se refere à deficiência de água nos níveis reservatórios e lençóis freáticos. E a econômica é quando a falta de água compromete a economia e afeta a população, né? Então, falta água para abastecimento da população, há um alta de preços devido à falta de alimentos. Então, essa é a seca econômica. Bom, a nossa região, o Vale do Jequitinhonha, que está aqui, nordeste do estado de Minas Gerais, ela faz parte do semiárido brasileiro, que é a região mais quente do país. Essa região ela engloba norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e nordeste do país. Ela possui baixo regime pluviométrico, precipitações aí abaixo de 800 milímetros ao ano, temperaturas elevadas, alto índice de aridez do solo, baixa produção agrícola, pastagem seca, redução do oferta de consumo de água. Então, é uma região que é muito afetada por eventos de seca. Diante disso, para avaliar a seca com mais qualidade, precisão e extensão espacial, é utilizado dados produtos do sensoriamento remoto para monitoramento e avaliação da seca. O que é o sensoriamento remoto? O sensoriamento remoto consiste na obtenção de informações da superfície da Terra de maneira remota.
distante. Então, você não tem contato direto ali com o objeto ou algo que você está analisando ali. Isso acontece através da interação da energia eletromagnética que é emitida e refletida, no qual é captado um sensor remoto a bordo de satélite ou pode ser um veículo aéreo não tripulado, o drone. Né? Então, nós temos o Sol, que emite a radiação solar sobre os alvos, superfície, pode ser uma área construída, uma pastagem, uma vegetação, como também uma área de lavoura. Parte dessa energia é dissipada, parte é absorvida e parte é refletida, no qual é captada com um sensor abaixo, a bordo, né, do satélite. Essas informações são captadas e geradas em forma de imagem de satélite. É transmitida para uma estação receptora, onde há um operador que, através de um programa, um software, sistema de informação geográfica, que captura esses dados, manipula, analisa e faz diversas análises estatísticas. A partir disso, ele consegue gerar índices de vegetação para estimar as condições de seca em uma determinada área. O produto final é semelhante a esse aqui, ó, que é uma imagem da sua área de estudo, no qual você consegue compreender as áreas onde estão mais secas, mais afetadas pelo seco, ou aquelas áreas onde há uma condição boa, de uma vegetação mais saudável. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui, essa faixa aqui, da região nordeste, você observa que é uma área mais afetada pela condição de seca. Só um minutinho, você teve uma interrupção aqui na. Caiu, não? Não, é uma tela. Eu estava tentando deixar aqui na frente, que era minha, meu computador. Ah, não, é inimigo. Era do Fausto. Obrigada. Sumiu aí. Bom, para entender melhor essa radiação eletromagnética, o que é essa radiação de fato? Ela é composta por um campo elétrico e um campo magnético. Eles se juntam, né, se fundem e se propagam pelo vácuo. Essa radiação, de um modo geral, são escalas de radiações, composta por frequência e comprimento de onda. Comprimento de onda aqui embaixo. Quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E quando a frequência diminui, o comprimento de onda se eleva. Nós temos comprimento de onda, vários comprimentos de onda, que vai do raio gama até as ondas de rádio. Os mais utilizados e importantes para a análise da vegetação é o comprimento de onda do vermelho e do infravermelho. Importante destacar aqui, o comprimento de onda do visível, da faixa do visível, vai de 400 até os 700 nanômetros, ou do violeta ao vermelho. Essa é a faixa que o ser humano consegue enxergar. Isso acontece porque o Sol emite radiação nos olhos, que recebe um estímulo, um impulso nervoso, envia uma mensagem no cérebro, e daí, através de duas células que contém na nossa retina, que são células fotorreceptoras, que se chama cones e bastonetes, são células fotorreceptoras que permitem a gente visualizar as cores e as coisas que a gente enxerga. Outra faixa também que é importante é essa faixa aqui, né, do infravermelho. Mas ela não é invisível, tá, gente? Essas outras faixas aqui não são visíveis, mas estão presentes aí no nosso cotidiano, né? Por exemplo, raio-x é utilizado naqueles exames lá, raio-x. Ondas de rádio essas ondas para transmissão de rádio, celular, essas coisas. Bom, esse aqui mostra o comportamento espectral da vegetação, como a vegetação se comporta de acordo com cada faixa espectral ali. Na faixa do visível, há uma alta absorção devido à presença da pigmento da clorofila. Então, a reflectância ela é menor. No infravermelho, há uma baixa absorção devido à estrutura celular da célula, né, que faz com que
a radiação penetra na estrutura da célula e reflete a radiação com mais facilidade. E aqui, no infravermelho, essa faixa ela é mais sensível ao conteúdo de água presente na folha da planta. Essa faixa aqui, ó, ela tem o potencial de detectar o teor de água presente na folha. Bom, os produtos de sensoriamento remoto são distribuídos através de satélite, e temos esse satélite aqui, o satélite Terra, que permite, através do sensor MODIS, adquirir diversas informações precisas da Terra, como, por exemplo, gerar índices para detecção de ciclos. Característica desse satélite, ele foi lançado em 1999, ele possui o produto 13QI, que é um produto que gera índice de vegetação. A resolução espacial é 250 metros. Isso se refere a um nível de detalhamento da imagem, ou seja, maior resolução, você consegue visualizar a imagem com mais nitidez. Resolução temporal, 16 dias, significa que a cada 16 dias o satélite passa naquela mesma área ali fazendo leitura e tirando foto. Então, você consegue acompanhar, né, as mudanças ocorridas naquela área ao longo do tempo. Esse produto, como eu disse, ele fornece já 2 índices de vegetação já prontos para uso, que é o NDVI e o IVI. Esses índices eles permitem estimar as condições de seca na área. Possui também outras bandas de reflectância, banda do vermelho, azul, infravermelho, médio. Essas bandas são importantes para a geração de outros índices de vegetação. E vantagens, né, que ele possui uma alta cobertura de imaginamento. Até áreas mais remotas você consegue ter acesso de informação, né? Então, é por isso que eu não utilizei no meu estudo dados, por exemplo, de precipitação baseados em estações meteorológicas, porque a densidade dessas estações elas são muito baixas, responde apenas 3% de todo o território. Então, usei esse produto, uma das funções foi em função disso. Uma alta resolução temporal, como eu disse, cada 16 dias o satélite passa lá, tira uma leitura dos dados. São dados também gratuitos, né? E diversas aplicações podem ser feitas através desses dados, como monitoramento de secas, lavoura, análise de tipo de cobertura do solo, entre outros. Bom, o objetivo do estudo, objetivo geral, caracterizar os eventos de seca agrícola no Vale do Jequitinhonha, no período de 2001 a 2021, a partir de dados dos sensores. Objetivo específico, avaliar o desempenho e a relação dos índices de vegetação NDVI, NDW e DCI com o índice meteorológico SPI. Então, será utilizado esses índices de vegetação como esse também meteorológico. Determinar o índice mais adequado para a caracterização da seca na região do Vale do Jequitinhonha, no período de estudo. Identificar os períodos secos e úmidos na região do vale, fazer o levantamento da produção da cultura do milho, né, a partir de bases de dados do IBGE, no período de 2001 a 2021, posteriormente, avaliar a relação de severidade desses índices espectrais e o índice SPI com a produção agrícola, para avaliar o impacto das secas na produção do milho. Justificativa, como eu disse, o vale se encontra na região semiárida, uma região que é afetada frequentemente pelas ocorrências de seca, e isso causa impactos tanto sociais como ambientais e econômicos também. Afeta a produção agrícola, que é uma atividade forte na região, né? A agricultura tradicional, mas ela possui uma importância grande, que abastece ali o comércio local, as feiras, né, os próprios agricultores familiares. A inexistência de sensores na região, aquilo que eu disse das estações meteorológicas, uma baixa densidade de estações,
isso compromete, né, a veracidade dos dados. Então, por isso, um dos motivos da escolha do sensoramento remoto tem como desenvolver metodologias para o monitoramento e caracterização da seca na região. Caracterização da área de estudo do Vale do Jequitinhonha é composto pelo alto, médio, baixo Jequitinhonha, sendo que o alto possui as maiores altitudes, né, e o baixo menores altitudes, né, que a Maria do Céu está comentando aqui. Possui uma área territorial aí acima de 50 mil quilômetros quadrados, entre 51 municípios distribuídos no alto, médio e baixo. O bioma classificado, o Alto Jequitinhonha possui 35% do seu território composto pelo cerrado, e o médio e baixo aí predomina a Mata Atlântica. Só que a Mata Atlântica está bastante degradada, né? A vegetação nativa já se perdeu bastante e tem sido substituída aí pela vegetação do tipo sarrana, né? Composta de gramíneas, pequenas árvores, arbustos. Então, tem sido isso. Caracterização climática, né? A estação chuvosa ela ocorre entre outubro e março, a estação seca vai de abril a setembro, a temperatura ela varia de 18 graus na parte aqui do alto, e as temperaturas mais elevadas estão aqui no médio e baixo. A precipitação também da mesma forma. As maiores precipitações estão aqui no Alto Jequitinhonha e as mais baixas no médio e baixo, chegando até abaixo de 800 milímetros. O clima é temperado no Alto Jequitinhonha e tropical no médio e baixo. Então, de forma geral, o alto é mais quente, o médio, o alto é mais temperado, né? O clima mais frio, e o médio e baixo é mais quente. Bom, para o monitoramento de seca são utilizados índices, que são indicadores para estimar a condição de seca em uma determinada região. E nós temos sim, índice meteorológico e índice de vegetação. O índice meteorológico é baseado em dados meteorológicos. Então, nós temos índices que são calculados baseados em dados de precipitação, como também de temperatura, mas temos índices que são calculados somente com dados de precipitação, como esse aqui, por exemplo, que é o índice de precipitação padronizado, o SPI. Então, você tem a amostra de um produto final que é gerado, né, nas análises. Você observa que aqui mostra, né, a classificação da seca que vai da fraca até a seca excepcional, que são mais graves. Então, você observa aqui essas regiões aqui do sul, parte de Minas Gerais, por exemplo, né, são mais afetadas. Isso levando em consideração esse período aqui, tá, gente? Eu só tenho um modelo para mostrar para vocês isso. Então, esse índice meteorológico ele é baseado em equações de dados meteorológicos, em caso de precipitação, né, e feito procedimentos estatísticos. Permite você avaliar a duração, a frequência e a intensidade da seca. O índice de vegetação são baseados em dados das bandas espectrais, né? Então, ele é formado por são equações matemáticas formadas por duas ou mais bandas espectrais, que permite aí o realce do comportamento espectral da vegetação na imagem. Permite também estimar as propriedades e características da vegetação, como vigor vegetativo, detecção de secas, análise da cobertura do solo, atividade fotossintética, entre outras aplicações. Aqui também, da mesma forma, no mapa do Brasil, esse é um índice aqui que é utilizado, o NDVI, e nesse período aqui, você observa que a região Nordeste aqui, ela é mais afetada pela seca em comparação às outras. Então, está de verde, é uma condição sem seca, uma vegetação saudável. Né? Lembrando que isso aqui é só para ilustrar, né, pessoal, que vocês tenham uma noção de como funciona o processo.
Os índices utilizados foram selecionados aqui 5 índices, sendo 4 deles índices de vegetação e um meteorológico. A escolha desse índice foi devido a ser amplamente utilizado na literatura e também em estudos onde a área é semelhante à nossa, é uma área semiárida. São todos validados, né? Então, há um alto potencial nesses índices. Claro que cada um possui as características. O índice de vegetação de diferença normalizada é o mais tradicional dele, o mais utilizado. Ele é calculado pela razão entre o infravermelho próximo e a banda do vermelho. Temos o índice de vegetação melhorado, que é um aprimoramento desse índice aqui, ele possui algumas correções de ajustes, né? Então, criou-se esse índice como um índice mais aprimorado. O índice de água da diferença normalizada, calculado através das bandas do infravermelho e do infravermelho médio, esse tem um potencial aqui de detectar o teor de água na folha da planta. Temos o índice de condição da vegetação, calculado, ele é derivado do NDVI, foi calculado a partir do NDVI. Ele representa o máximo e o mínimo de NDVI, de valores de NDVI, registrado em um determinado período. Então, é outro índice também que é muito utilizado na literatura, também porque ele consegue diferenciar o impacto do clima em regiões onde não são homogêneas, que é o caso do Baixo. E o SPI, que é um índice baseado na precipitação. Esse índice reflete a produção de precipitação em uma determinada área. Ele representa o desvio de precipitação em relação à média histórica em uma determinada área de estudo. Então, vou trabalhar com esses 5 índices aqui para avaliar se a metodologia, os índices de precipitação, os dados serão coletados através desse produto MODIS 13 QI. Esses produtos, eles são coletados na base de dados do Serviço Geológico Americano, são uma base de dados gratuita, né? Então, são coletados esses dados todos em forma de imagem, de satélite, são no sistema de coordenadas geográficas dados GS 34, sistema de referência, formato geotípico, no formato de imagem, no qual é utilizado no programa de ciclo de geoprocessamento. A resolução espacial de 250 metros, resolução temporal de 16 dias, e são coletados os dados mensais, que vai de janeiro de 2001 até dezembro de 2021. Então, nós temos um total de 1.932 imagens. E a partir desse conjunto de imagens será gerado dados anuais de cada um dos índices analisados. O índice meteorológico SPI ele será calculado a partir de dados de precipitação dos chips, que é uma base de dados de precipitação infravermelho, fornece dados de precipitação que vai desde 1981 até os dias atuais. Então, é uma base de dados bem completa. Esses dados do SPI eles já serão coletados nessa plataforma do CoFinGIN, já calculados, tá? Possui uma resolução espacial de 5 km, formato também de imagem geotípica, e são baixados, não são coletados em dados mensais, que vai dar um total de 252 imagens, no período de janeiro de 2001 até dezembro de 2021, no qual serão utilizados dados anuais. Os dados da produção do milho será através da plataforma Citra e BGE. Essa plataforma é bem completa, ela fornece dados de diversas culturas agrícolas. Você consegue acessar dados de área colhida, área plantada, produção e com rendimentos também da cultura. Serão utilizados dados da produção do milho, né, são em toneladas. Dados anuais, tá? Fornecem dados lá anuais. E vai ser do período de 2001 a 2021.
são dados gratuitos, né? Então, todos os dados da pesquisa, viu, pessoal, são dados gratuitos e não há coleta de campo, não é trabalho de campo, né? Tudo dados que são coletados em plataformas virtuais e feito lá o processamento dos dados, enfim, usando softwares de geoprocessamento, né? Um software, um software gratuito também, com efeitos de processamento dos dados e elaboração dos mapas. A partir desses mapas são extraídas informações, né, onde são gerados aí gráficos e tabelas ao longo do processo de estudo. Bom, resumindo aqui um pouquinho aqui da parte de metodologia, né, então vão ser usados aí os produtos nodes e chips para geração do índice SPI e dos índices de vegetação. Feito isso, é feita uma média de rendimentos e gerado dados anuais. A partir disso, são feitas análises estatísticas. Essas análises estatísticas não tem nem dizendo. Análise espacial. O que é essa análise espacial? Vai ser possível gerar mapas onde vai mostrar a localização da seca, a extensão espacial quantitativa da área afetada, bem como a intensidade dessa seca. Se é uma seca leve, se é uma seca mais grave, ou se é uma condição sem seca naquela área. Análise de tendência, através da regressão linear, vai mostrar que a seca calculada por cada um desses índices, ela tem uma tendência de aumento ou redução ao longo do tempo. Então, isso é feito através da regressão linear, onde o eixo X representa a variável independente, né? Que vai representar ali os anos, cada um dos anos. O eixo Y é a variável independente, que vai ser lá os valores de cada índice. E a análise de correlação. Vai ser feita a correlação entre esse índice SPI com os demais índices aqui de vegetação, avaliando o impacto do clima na vegetação. Análise de correlação, talvez análise de correlação difícil. Os dados de produção agrícola coletados através do IBGE, né? Produção agrícola do milho, será feita também análise de tendência para avaliar da série temporal de 21 anos se a produção de milho está tendo tendência de crescimento ou redução, bem como será feita uma análise de correlação para avaliar o impacto da seca na produção agrícola. Então, será correlacionado os dados dos índices de vegetação com dados da produção agrícola do milho. Então, são mais uma revisão aqui do esquema da metodologia. Cronograma, estou aqui já no ano 3, né, do ano 3, né? Então, a maior parte das disciplinas eu já fiz, está faltando seminários 2, estágio que eu estou fazendo agora nesse semestre, aí vai ficar faltando seminários 3 e estágio 2, já para o próximo semestre. Então, nessa disciplina já está feita, o projeto já foi aprovado, já faz algum tempo já, né, foi submetido, aprovado, eu já estou na parte já da elaboração dos artigos, nessa parte aqui. Eu faço tudo já né? As metas pretende alcançar e desenvolver metodologia com base em diferentes análises de dados para a caracterização e monitoramento da seca, bem como aplicar métodos adotados e determinar o uso mais adequado para caracterizar a seca na região, elaborar 3 artigos para publicação em revistas de alto impacto, né, e disponibilizar aí a metodologia da pesquisa na base de dados da universidade. Então, aqui, essas duas aqui, né, já foram feitas, porque a tese já tem andamento, já foi coletado os dados, a maior parte das análises já foram feitas. Em relação aos artigos, esse primeiro aqui, já estou quase finalizando ele, tá? São um total de 3 artigos que eu coloquei com os subtítulos, que só precisa acompanhar para ver, né, que ele já tem andamento. Esse aqui já está quase finalizando, esse aqui também já tem um processo de andamento.
vai ficar faltando esse aqui, mas um pouco mais para frente. Então, vão ser 3 artigos. Cronogramas financeiros, né, como eu trabalho com grande quantidade de dados, e, né, eu tive que comprar um computador mais potente, com memória maior, custou aí R$3.900. Fiz um curso também de aprimoramento de técnicas de geoprocessamento, R$400, no total aí, gasto de R$4.300. Referências. E no mais, muito obrigado, já, pela atenção.